Meu celular está numa situação calamitosa. Ele não para em pé, não para gravando. Tem umas notícias assim no Brasil 247 hoje, que eles estão falando aí de... Eles estão perseguindo o tal de Cid. Nunca ouvi falar desse Cid. Eu acho que não vai contribuir em nada para minha formação humanista. Saber quem foi esse Cid que nega ter sido coagido a delatar e diz que áudio vazado foi, entre aspas, desabafo. Brasil 247 falando muito sobre um tal de Cid que delatou Bolsonaro. Cid confirma que Bolsonaro pressionou o ministro sobre relatórios de urnas eletrônicas. Hoje é tudo sobre Mauro Cid. Com Mauro Cid, a STF inicia interrogatório dos acusados de tentativa de golpe. Assista ao vivo. Não, obrigado. Em depoimento ao STF, Mauro Cid, que prestou, entre aspas, grande parte dos fatos que presenciou, entre aspas, grande parte dos fatos da trama golpista. Vamos ler esse último. Vamos ver se o Cid sabia de alguma... Então, no Brasil também tem debate sobre se foi ou não foi golpe. O Lula disse que foi. Talvez o Lula esteja perseguindo o Bolsonaro por questões políticas, né? Porque, não sei, acho que corrupção talvez... O Rui Costa Pimenta, o pessoal vai falar que corrupção aí o que eles vão falar é que perseguição política, perseguição policial, não vai ajudar em nada o PT, né? Em depoimento ao STF, Mauro Cid diz que presenciou, entre aspas, grande parte dos fatos da trama golpista. O ex-ajudante de ordens de Bolsonaro diz ter presenciado os atos, mas nega envolvimento direto na tentativa de golpe. 9 de junho de 2025. Aí tem uma foto de Mauro Cid e Anderson Torres no STF. Amigos, Otávio Rosso, bora pra Itália, Otávio. 247. O tenente-coronel Mauro Cid afirmou nesta segunda-feira 9 ao Supremo Tribunal Federal, STF, que a acusação de tentativa de golpe de Estado é verdadeira e que presenciou, entre aspas, grande parte dos fatos relacionados à trama que visava impedir a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva em 2022. As declarações foram registradas durante o depoimento do militar, o primeiro dos 8 réus apontados pela Procuradoria-Geral da República, PGR, como integrantes do, entre aspas, núcleo crucial do plano golpista. Apesar de confirmar o enredo apresentado pela acusação, Cid afirmou que não teve participação ativa nos atos. Abre aspas, presenciei grande parte dos fatos, mas não participei deles, fecha aspas. Declarou. O militar afirmou o acordo de delação premiada com a Polícia Federal, o que lhe garantiu um prêmio de raspadinha. Raspadinha premiada. Um prêmio em dinheiro de loteria. Não. O que lhe garantiu o direito de ser o primeiro a ser ouvido na atual etapa do processo. Acho ótimo, até porque deve ter cafezinho no tribunal, enfim.
ex-ajudante de ordens da presidência durante o governo Jair Bolsonaro, Cid é apontado pela PGR como peça operacional dentro do núcleo central do plano golpista. Apesar disso, o órgão considera que ele tinha, entre aspas, menor autonomia decisória e atuava principalmente como intermediário entre Bolsonaro e os demais envolvidos. Entre suas funções estava a tramitação de ordens e a coordenação de contatos com outros militares e civis ligados à tentativa de deslegitimar o processo eleitoral de 2022. Investigações revelaram que Mauro Cid trocou mensagens com outros integrantes do grupo e chegou a buscar, com o auxílio de hackers, conteúdos que pudessem questionar a legitimidade das urnas eletrônicas e do sistema eleitoral brasileiro. Então, essa foi a última notícia de destaque sobre Mauro Cid, que eu nunca ouvi, eu nem conhecia, eu não conheço esse cara. Eu sou inocente. Brasília, trama golpista. Brasil, Mauro Cid. Hoje o Mauro Cid foi a bola da vez. O que eu posso falar? Vamos embora ler Diário da Causa Operária, porque enchi o saco do Mauro Cid. Diário da Causa Operária. Bom, não tem nada mais brasileiro do que os índios, né? Então vamos ler isso aqui. E diz assim: mobilização. Mobilizar para derrotar a direita e os ataques contra os índios. A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, está convocando para a próxima segunda-feira, 9 de junho, hoje eu acho, uma, entre aspas, mobilização contra os ataques da direita latifundiária aos direitos fundamentais dos índios no Brasil. A mobilização será contra 2 ataques que foram aprovados recentemente pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado e horas depois pelos senadores referentes ao PDL 717 de 2024. Anula os processos de demarcação das terras indígenas todo Imbu, não Umbu, Imbu, todo Imbu e Morro dos Cavalos, em Santa Catarina, e revoga o artigo 2º do decreto número 1775 de 1996, norma central que regulamenta os procedimentos administrativos de demarcação das terras indígenas pela Fundação Nacional do Índio, FUNAI. Além desse ataque recente, tem a aprovação da incorporação da tese do marco temporal na Constituição através da Lei nº 14.701 de 2023. São os maiores ataques contra os índios no Brasil porque impede a principal reivindicação de acesso às suas terras em todo o país. É preciso ir além da, entre aspas, convocação. Apesar de correto o chamado à mobilização, todos conhecem a PIB e que nunca mobiliza os índios e, quando o faz, é apenas para fazer propaganda de parlamentares com interesses individuais ou de interesses de grandes ONGs estrangeiras. Aí, PCO metendo o bedelho, metendo o dedo na ferida. Contra esses enormes ataques, as instituições não vão defender minimamente os índios. O judiciário está vendido para os latifundiários e o STF é o responsável pela criação da tese do marco temporal e da recente mesa de conciliação. O parlamento é dominado pela extrema-direita e o governo Lula é extremamente fraco. É preciso mobilizar a base do movimento indígena e dar as condições para a realização de medidas efetivas para barrar os ataques dos latifundiários e da direita no Congresso Nacional.
A única medida de fazer frente a esses ataques é realizar retomadas de terra, ocupações de prédios públicos e o fechamento de rodovias. Essas são as únicas armas dos índios que conquistaram alguma coisa até hoje no país. Desde hoje mobilize os índios em cada retomada e aldeia para no dia 9 realizar uma enorme mobilização de luta contra o latifúndio através de novas retomadas e fechamentos de rodovias. Todas as ruas no dia 9 de junho. Não ao marco temporal. Não ao PDL 717 de 2014. E não deu para mim. Não deu para mim ir. Demarcação de todas as terras indígenas já. Tem um tal de coletivo de Rosa... tem um tal de... Vamos ler esse aqui de... Coletivo Rosa Luxemburgo fará debate com Rick e Zeza Jones. Não sei quem são eles. Eu definitivamente sei quem é Isadora Dias. É uma gata. Vamos ler primeiro a biografia, a apresentação de Isadora Dias. Isadora Dias é militante do Partido da Causa Operária em São Paulo, coordenadora do coletivo de Mulheres Rosas Luxemburgo e integrante da Secretaria de Organização do PCO. É militante anti-imperialista e anti-identitária. É estudante da USP e colunista do Diário da Causa Operária. Poxa, o PCO tem futuro, hein? Coletivo Rosa Luxemburgo fará debate com Rick e Zeza Jones. Obstetra e enfermeira perseguidos serão os convidados especiais da próxima reunião do coletivo de mulheres do PCO, publicado em 9 de junho. Na próxima terça-feira, 10 de junho, o coletivo de mulheres Rosa Luxemburgo realizará uma reunião aberta com dois dos principais nomes da luta pelo parto humanizado no Brasil, o obstetra Rick Jones e a enfermeira obstétrica Zeza Jones. Não sei se eles eram da foto, né? O encontro acontecerá às 19 horas pela plataforma Google Meet e pretende debater os ataques que ambos vêm sofrendo por defenderem um modelo de assistência baseado na autonomia da mulher, na recuperação das violências obstétricas e no direito ao parto respeitoso. Eu realmente não tenho a menor ideia, sobre nada disso. A atividade ocorre em meio a uma condenação contra os dois profissionais que se tornaram referências nacionais por sua atuação crítica ao modelo hospitalar tradicional. Rick Jones é autor de livros, artigos sobre parto e nascimento, enquanto Zeza Jones, parece que eles são casados, né? Família Jones. Tem longa trajetória na assistência obstétrica e na formação de equipes de parto domiciliar. Aqui eu mando um abraço para o coletivo da Isadora Jones. Não, da Isadora Gatinha. Aqui no... Qual o nome? Esse bairro aqui, essa rua chama Pacífico. Porque aqui é o Oceano Pacífico. É realmente é um mar de água. É água que não acaba mais. Vamos lá. Ambos são defensores de uma abordagem centrada no bem-estar da mulher e do bebê. A perseguição aos profissionais que defendem o parto humanizado não é um fato isolado. Trata-se de um fenômeno crescente em que setores conservadores, dentro dos conselhos de medicina, indústria farmacêutica e da própria estrutura hospitalar, reagem contra a transformação da assistência obstétrica no país. Sob o pretexto de, entre aspas, defesa da medicina tradicional, busca-se calar profissionais que denunciam práticas abusivas, como cesáreas desnecessárias, uso indiscriminado de ocitocina, episiotomias sem consentimento e falta de cuidados e suportes necessários.
É importante lembrar que no Brasil, mais da metade das mulheres afirma ter sofrido algum tipo de violência durante o parto. Até mesmo a Organização Mundial da Saúde já classificou o modelo brasileiro como um dos mais medicalizados do planeta, com taxas de cesariana que superam os 80% em algumas redes privadas. Isso não significa avanço, é um reflexo de uma estrutura que prioriza interesses econômicos sobre a saúde e a dignidade da mulher. Esses ônibus aqui, esses ônibus vão brigando, sabia? Eles brigaram lá atrás, aí o rapaz aqui quase deu uma tombada nele. Vamos continuar. O movimento pelo parto humanizado surge como resposta a essa realidade. Seu objetivo não é romantizar o parto, mas garantir que a mulher tenha controle sobre seu corpo e sobre as decisões que envolvem seu processo de gestar e parir. Envolve desde o direito à informação até a escolha do local e da equipe de parto. E é exatamente essa autonomia que vai contra os interesses econômicos desses setores reacionários. Diante desse cenário, o coletivo de mulheres Rosa Luxemburgo considera fundamental ampliar o debate e fortalecer os profissionais que, como Rick e Zeza, colocam a saúde e o respeito às mulheres acima dos lucros da indústria médica. O encontro do dia 10 será uma oportunidade para aprofundar esse diálogo, denunciar a perseguição e ampliar a campanha em defesa do parto humanizado no Brasil. E aqui tem o contato. Tem uma notícia do Jones Manuel. Eu também gosto do debate. Eu acho que era a família Jones, a família Jones. Uma família graciosa. Agora vamos ver uma notícia do Jones Manuel e o Neymar. Coisa boa não vai sair daqui. Quer dizer, Jones Manuel e Neymar não sairão incólumes. Neymar é um aposentado, entre aspas, diz Jones Manuel. Jones, como um papagaio, repete aquilo que a imprensa pró-imperialista diz sistematicamente. O Jones Manuel tá mais magrinho. Publicado 9 do 6. Jones Manuel, do PCBR, e Breno Altman, do PT, no dia 21 de março, fizeram um debate para discutir a seguinte pergunta: o governo Lula é neoliberal? Manuel defendeu que sim, o governo Lula, na sua visão, seria neoliberal, entre aspas, de cabo a rabo. Altman, por sua vez, fez o contraponto. O governo Lula teria um caráter híbrido, sendo marcado por uma disputa entre tendências neoliberais e tendências, entre aspas, desenvolvimentistas. Nesta coluna, não abordaremos o tema central do debate, mas uma questão marginal que apareceu surpreendentemente ali. Altman e Manuel debateram um dia após o jogo entre Brasil e Colômbia pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Jogo vencido no sufoco pela seleção brasileira por 2-1, antes do embate propriamente dito começar. Entre os debatedores, eles se arriscaram nos comentários. E Colômbia, né? Mas isso aqui foi há muito tempo, porque ele estava jogando com o Equador. Enfim. A Colômbia tá mal também, né, na classificatória. Não gostei dessa notícia. Eu achei muito mais interessante o debate. Acho que eu vou procurar o vídeo do Breno Altman. Não tô nem aí pra essa picuinha aqui. Antes do embate propriamente dito começar, entre os debatedores, eles se arriscaram nos comentários ao jogo. E as divergências começaram a surgir já aí. Enfim, tô nem aí com o Jones Manuel, com Neymar. Fui lá no... Tô indo aqui assistir o vídeo do Breno Altman.